Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Loures, eu sou aqui o criador do perfil do Amigo Jesus e dos personagens do Amigo Jesus. E hoje a gente está tendo uma live, um crossover desenhista com o nosso amigo Will Rios. Antes eu quero deixar alguns avisos. Esse final de semana foi o DC Fandome, e eu fiz uma live lá no Comics Review sobre com vários amigos, então dá uma olhada lá que vai ser muito legal mesmo. Outra coisa que eu quero falar é que a história em quadrinhos do Superman está em pré-venda lá na Amazon, então dá uma conferida lá que é muito bacana mesmo. Eu vou estar lá chamando agora o Will para estar conosco aqui no nosso crossover desenhista. Só um momento. Terminou a live? Não. O pessoal tá aparecendo aqui. E aí, Letícia, já tá aqui, obrigado. Então, gente, a revistinha do Superman está lá. Ela tem algumas coisas muito bacanas, tem uma história nova também. É muito legal. Ela conta a história de dois irmãos que têm superpoderes e que decidem usar os superpoderes para ajudar as pessoas, né? Mas o mais legal disso tudo é que ela tem os valores cristãos e que ela, além de ter os valores cristãos, ela também vai falar das pessoas que o principal herói de todos é o nosso querido amigo Jesus, esperando o Will. E aí, Will, bom demais? E aí, cara, beleza? Beleza, tranquilo. Quanto Tudo tempo? jóia. Pois é, cara. Legal, né? A gente foi lá resolver só as coisas em off e aí tamo aí. Tamo aí mesmo. Gente, esse daí é o Will. E o Will, a primeira coisa que eu quero falar com você é para você se Diga aí. apresentar. O Will é mineiro igual eu, é meu conterrâneo. Se apresenta aí, Will, pra gente. Ah, cara, bom, eu sou o Will Rios. Na verdade, meu nome é Wilfredo, mas todo mundo conhece por Will. É mais fácil. E eu sou realmente mineiro, nascido aqui em Belo Horizonte. Filho de peruano Ah, que e legal. mãe brasileira. Então, por isso esse rosto andino. E, rapaz, eu trabalho com artes já há muito tempo, né? E desde criança eu me envolvi com isso, com 2 anos de idade. E eu sou publicitário de formação, músico por um tempo aí de experiência. Ah, que E agora, legal. recentemente, eu saí desse lado da comunicação, publicidade, para me dedicar totalmente aí à área da ilustração e desenhos. Então, praticamente do ano passado para cá que eu realmente estou exclusivamente com isso. Que legal, Will. Então você é músico também? Qual instrumento que você toca? Rapaz, olha, tem um tempo que eu estou sem praticar como deveria. Eu trabalhei como um profissional na música aí mais ou menos por uns 10 anos e faz mais ou menos uns 5, 6 anos que eu estou um pouco inativo aí. Eu trabalho, assim, não trabalho mais com isso, mas gosto de tocar. Então, o meu instrumento é o violoncelo. Nossa, que É um legal. instrumento mais erudito, né? Mas faz muito tempo aí. Passou muito tempo aí do trabalho, Um né? violoncelo, que legal. Você é a primeira pessoa que eu Pois é, conheço que ele tá toca até aqui, ó. violoncelo. Ele tá até aqui, nesse cantinho aqui, ó. Quem vê só Ah, é tem ele, ó. verdade, ela dá pra Tá ali no ver. cantinho, ele fica ali porque é uma peça importante aí da minha vida, da minha trajetória. Bacana. Eu toco o teclado. Já dei também umas tecladas no piano já, mas eu toco teclado. Ah, que legal, cara. Que bacana. Dá pra É fazer um legal duo pra aí, ó. caramba. Dá. Um dia a gente junta, eu lá no teclado, você no violoncelo, vai ficar bonito. Dá até pra gente gravar depois e postar. Opa, vamos fazer, ué. Vamos procurar fazer aí, ué. E você já foi lá no seu país de origem? Na verdade, o país de Já. origem acho que é do seu pai, né? Você já foi Uhum. lá? É legal? Sim. É um país muito bacana, pessoal muito receptivo. A parte da família do meu pai, meus avós estão vivos ainda.
E eu tenho meus primos, meus tios, eles são pessoas assim maravilhosas e o povo peruano ele é muito parecido com o brasileiro em termos de alegria, de recepção. Então é um país muito bacana, viu? E eu recomendo assim que depois que passar toda essa situação, visitem porque tem sítios arqueológicos maravilhosos, lugares assim com natureza exuberante, como no Brasil, né? Mas é diferente. É uma cultura assim Bacana. muito interessante. Muito legal, tenho vontade de ir lá. É Machu Picchu, Picchu, Machu fica lá, né? Picchu. Machu É Picchu, eu legal pra conheço caramba. também. É, Conheço, na época eu fiz um mochilão com o pessoal lá no Paraná, que é meus amigos, e a gente fez um mochila pela América do Sul, mochilão. que legal. E aí aproveitamos, né? Passamos pelo Peru também, por essa parte aí, né? Dos Andes ali, Machu Picchu, Cusco, toda essa região, bonito demais. É. Eu desconfio que o Jack Kirby, ele misturou muitas culturas quando ele ia desenhar, principalmente quando ele fez tipo Novos Deuses, assim. Você vê mais ou menos uma mistura lá de... E os Eternos também, de cultura maia, Ah, o pessoal lá de Machu Picchu também, com os com Incas. certeza. Você vê Isso, muito lá quando você com lê. certeza. Com É certeza, é muito uma cultura interessante. muito rica. Você vê a arte do Jack Kirby, assim, como que ele pega isso dos povos, aí tem cultura. É brilhante o Jack Kirby, né? Pois Eu já é, me pois denunciei é. como fã aqui já. Ah, pois E, é, ué. Você pega ele, Stan Lee, você pega outros que é, com certeza tem muita coisa ali inspirada em povos antigos e os Incas, eles têm aí uma história muito rica, mas tem outros também, é, então eles devem ter misturado muita coisa aí eles na misturaram criação. muita coisa. É É muito legal legal mesmo. demais. Muito bom mesmo. E o Will, a gente, na verdade, eu já tinha visto você não você, mas sua arte lá na Rádio 98, que eu gosto muito dos programas de lá, ouço Sim. praticamente todos. Principalmente Ah, quando a que gente legal. anda de carro aqui em BH, né? Ah, E legal, aí cara. eu tinha visto já suas artes e tudo mais, já vi também do Dudu Grafite falando de você. Ah, Inclusive, ele sim. mostrou a arte do Atlético e do Cruzeiro, que eu fiz a imagem aí. Depois, se vocês puderem, tá vendo essa imagem lá do Atlético e do Cruzeiro. Ah, sim. Nós dois somos atleticanos, tá, gente? Tanto que a gente até tá de preto aqui. Nós somos um galo doido. É o Galo Doido com São Paulo. Tomara que ganhe alguma coisa esse ano. Oh, tomara que amanhã, Aí, né, seja um bom jogo aí pro Galo, né? na verdade, vai ser domingo, né? Mas tomara Amanhã, que né? ganhe. Domingo, desculpa, domingo, é É, verdade. Eu tô com. Hoje tá com cara de sábado, cara. Eu não sei por quê, porque hoje foi tão corrido, não era pra ter cara de sábado. Mas é porque eu tô é, trabalhando quase todos os dias, né? Então eu fico com é, uns dias meio alterados. Mas vamos ver, ué, nosso galão aí, né? Quem sabe? tomara que ganhe, né? Mas o Tom Benz tá arrumadinho também, mas eu acho que não consegue Ah, suportar o Galo, não. pois Não vai é, pra aguentar. reverter, né? Então vamos torcer, né? É verdade. Agora eu só acho que o Galo tem que acertar o gol. Tá chutando muito e não tá fazendo gol. Mas vamos voltar aqui pro assunto. Pois E aí é, eu vamos vi lá. você lá no 98. E aí eu falei, nossa, que legal. Olha, o Will Rios é daqui também. E eu sendo daqui, eu pensando, não, mas eu podia conhecer o Will, né? A gente é da mesma cidade e tudo mais. E aí, quando penso que não, tô lá no Evangelho Criativo, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem Aham. só de desenhistas cristãos. E aí, então, é, eu tô lá, de repente eu vejo e falo assim, uai, Will Rios falando aqui? Será que esse é aquele Will Rios que o Dudu falou? Aí eu vou lá, eu Olha. puxo um papo com o Will, eu falo, oh, é ele mesmo, gente! É o Will, ele tá aqui. Aí eu fiquei feliz. Aí eu fiquei mais feliz ainda de saber que você é um ilustrador, um desenhista cristão. Eu falei, nossa, ele tá aqui, ele ainda é um desenhista cristão, que legal! Eu não imaginava, isso é muito legal. Eu Ah, que acho muito bacana, bacana. cara. Que legal, É, valeu, cara. Que bom, que bom. Assim, na verdade, eu parei com desenho quando eu fui envolver com a música, né? Meados aí de 2003, eu parei, assim, na verdade, estava fazendo vestibular na época, estudando para arquitetura ou Belas Artes, mas acabei optando para Belas Artes, e aí não passei,
e fiquei por conta da, assim, né, dessa coisa do violoncelo, da música, eu estava começando a aprender ali, e aí eu ganhei uma bolsa no Paraná, na área de comunicação, e eu acabei ficando nessa área. Eu já tinha trabalhado um pouquinho Que nessa área legal. de filmagem, aí eu ganhei essa bolsa de estudos por causa dessa orquestra que eu estava começando a ir, né, e tal, então eu acabei ficando nessa cidade, e fiquei lá, assim, por uns 11 anos nessa cidade. E aí eu abandonei quase que totalmente o desenho ficou só mais como hobby, Uhum. alguma coisa ou outra eu usava, mas profissionalmente eu não fui. Então, há 5 anos, na verdade, de 2014, então tem 6 anos, que eu comecei a pensar em desenhar de novo, mas eu estava mexendo mais com design. E aí, em Uhum. 2015, que aí eu conheci o Ed Barrows, que é o desenhista do Ah, o grande Batman. Ed. Conheci ele, e engraçado que eu conheci ele na Igreja Batista. Ah, que legal. Engraçado. E aí, conversando com ele, a gente acabou fazendo uma grande amizade, teve uma identificação muito grande. Ele falou, por que você não vai para o desenho mesmo, investe, né? E ele viu meu trabalho, falou, não, estuda e tal. Aí eu lembro que estava tendo FIC, eu até fiz uma entrevista com o pessoal lá para conhecer, né, e tal. E aí foi quando realmente, no ano seguinte, aí eu fui estudar com o Rodney Bukemi, que desenhista aí que tem um nome forte também, tem uma escola em Belo Horizonte, e ele trabalhou já com a Marvel, já trabalhou com a DC Comics, Dynamite, então é um cara que eu até conversei com Bacana. ele, fiz live com ele também, é um cara que ele é um grande professor, e aí eu fiquei estudando em 2016 com ele tempão, assim, né, a gente ficou aí o ano inteiro praticamente, e eu aprendi muito, assim, eu fui lá nos fundamentos do desenho, então foi quando realmente eu voltei. Então eu pego assim de 2015, 2016 foram os anos que eu realmente recomecei no desenho, e de lá para cá eu tô aí. Estava trabalhando numa empresa há um tempo atrás aí, né, de 2017 a 2019, o ano passado. Saí de lá e agora eu tô por conta do meu estúdio, né? Estava trabalhando com Bacana. comunicação, agora eu só tô com desenho mesmo. Bacana, meu. Muito legal essa história. Primeiramente, boa noite a Cara. todos, gente. Opa, Talvez não boa vai dar para noite. ler todos os comentários, que a conversa aqui tá fluindo, mas boa noite a todos. Will, muito bacana Diga. a sua história. Eu também conheci o Ed, eu não sou amigo do Ed de trocar ideia, mas eu conheci o Ed no ExpoCon Geek Cristão, que aconteceu há vários anos atrás, que eu nem lembro que ano que foi, Olha, mas eu conheci o Ed lá, conversei com o Ed é muito gente boa, um desenhista, é, assim, ele desenha muito, mas o que mais me surpreende no Ed é a humildade dele, eu cheguei a mostrar os meus desenhos para que ele, que legal. eram mais simples. O meu ainda são simples, mas era mais simples. Eu lembro que ele olhou, ele falou com muito carinho sobre os desenhos, deu algumas dicas também, e Uhum. eu achei muito bacana. E depois a gente ficou conversando lá sobre o universo de si no cinema. A gente tinha Legal, conversado sobre legal. Batman vs Superman, Esquadrão Suicida. Ele estava até falando que estava com experiência do Jeff Jones. É, é, melhorar de si no cinema e tudo mais, mas foi muito legal mesmo. E eu acho muito bacana isso. Você ficou um tempo sem desenhar, mas voltou agora, né? Pois E é. qual que é a dica que você passa aí para quem quer seguir na carreira de ilustrador, desenhista cristão e tudo mais? Quais que são os caminhos e quais são as dicas que você dá aí para gente? Legal. Bom, a primeira coisa é saber aquele negócio. Você gosta disso de verdade, né? Você ama isso, você gosta, porque é daí que você vai entender também qual que é o direcionamento que você quer para isso. É só hobby? Você quer viver disso? Você quer trabalhar com isso de fato? Então são coisas iniciais aí que você precisa básico para saber o que vai ser feito. Então, porque, por exemplo, mesmo que você só goste disso, seja uma coisa de hobby, é legal estudar, né, desenvolver. Agora, se você quer com profissão, é uma obrigação. Você precisa realmente ter um direcionamento. Então, quem realmente vai trabalhar com isso e quer seguir esse caminho, deve ter um lugar para você aprender, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos escolas que estão funcionando online, tem, às vezes,
Até eu vi, acho que alguém comentou alguma coisa do Rodney. Se eu não me engano, acho que ele está com um curso online de anatomia heróica. Se eu não me engano, ele tem esses cursos online. Na verdade, são cursos virtuais, então tem que dar uma olhada. E eu acho que é muito válido, porque o princípio de tudo é você desenvolver, estudar. Então você tem que realmente praticar. É igual, por exemplo, a pessoa vai seguir a área de advocacia, do direito, vai para matemática. Então tem que estudar. Então você tem que ir naquilo e estudar para poder crescer. A área de desenho, de artes, ela não é diferente, né? Se você pega a música, por exemplo, que é a outra vertente da arte, você tem que estudar, você tem que ter um mínimo aí para você poder desenvolver, para você crescer. Então o desenho é isso, você tem que estudar, seja sozinho, que você tem vídeos no YouTube, tem livros e livros. O importante é você se dedicar a isso para poder crescer. Então tem que suar um pouquinho. Eu não acredito na questão, o cara tem um dom e o talento. Claro que nós, como cristãos, a gente vai pensar assim, é a vontade de Deus para sua vida. E, de repente, eu vejo isso como um sinal de facilidade. O dom, o talento, eu vejo como uma facilidade maior. Mas se a pessoa se dedicar, às vezes ela nunca encostou num papel e quer se dedicar, tem que estudar. E aí consegue desenvolver. De alguma forma, você desenvolve. Então, eu vejo assim que depois de você pegar, decidir o que vai fazer com o desenho, e se você realmente gosta, você vai dedicar a isso, né? Ter realmente esse tempo para estudar. E aí você tem formas, né, de estudo, aí vai depender da vida de cada um, se já trabalha, ou se ainda é um menino aí mais novo, que ainda não trabalha. Então tudo depende da forma como vai ser da vida de cada um. Mas eu acho que o caminho é esse. E se você vai se profissionalizar, não tem outro caminho senão estudar. Bacana. Então a resposta, gente, é estudar. Tem que estudar. Permanecer estudando sempre. Quem falou foi o Hidai HQs. O Hidai HQs, Will, ele tem uma história em quadrinhos muito legal também, que é de banda. Então ele também é músico, igual a gente. Então ele mistura a música com o desenho. E é muito legal, ele tá postando as primeiras páginas lá. Ele falou que fez aula com o Rudinei e ele é ótimo professor. E aí você já respondeu a questão da pandemia e tudo mais. Você podia falar pra gente o nome da escola do Rodney? O do Rodney, inclusive, se vocês quiserem, tem ele no meu Instagram, o Rodney Bukemi. Você só coloca @Bukemi, mas depois, se vocês quiserem, eu passo, pode pedir para mim para mandar. E aí, assim, ele realmente tem um curso lá que é da escola Compêndio. Mas se você procurar ele direto, ele te dá todas as informações. É um cara gente boa, né? Ele é um amigo, mas ele é um cara assim que ele se dá bem com todo mundo, conversa tranquilo, né? Os alunos, assim, ele dá todas as dicas que você precisar. Então, assim, pode procurar ele no próprio Instagram, manda uma mensagem, né? E aí ele vai e responde você, te manda todas as informações para você adquirir o curso dele. Eu indico mesmo, viu, gente? Então, quem precisar aí, pode me procurar depois. Isso aí. É isso. O Popstore, o Arley aqui do Popstore Nerd, ele perguntou, Will, você já leu Francis Schaeffer? Cara, eu não li não. Não li não. Se trata de... desculpa, eu já ouvi falar do sobrenome, mas não li. Não li. O Francis Schaeffer, ele é um teólogo reformador que escreveu vários textos sobre... Sim. Política, tá. Eu tô aqui olhando aqui, Schaeffer, eu tô vendo se é da área da arte, só da arte mesmo, ou só de música, alguma coisa assim. Sim. Mas eu não li, viu? Eu não li. Eu já vi algumas coisas dele. É isso aí. Eu tinha um professor no seminário que ele amava o Francis Schaeffer. E ele sempre falava com a gente. Sim. Ah lá, ele falou sobre arte e cultura. Sim. Eu gostaria de te perguntar, quais são os maiores assim, desafios que você já enfrentou assim, na carreira, que você poderia falar com a gente? Ou se não teve desafio nenhum? Se não teve desafio nenhum, você falar, foi tudo bom, maravilha, tudo mais. Aqui, o Popstore Nerd, ele comentou ali, por favor, leiam.
Eu vou lembrar, eu lembrei aqui que eu li na faculdade, Schaeffer. Eu lembro que foi Ah, que colocado na bacana. faculdade. Eu tô olhando aqui, eu falei, cara, eu lembro que eu li sim, li alguma coisa, não sei se foi para a área de semiótico, comunicação, alguma coisa nessa área aí eu cheguei a ler, sim. Bom, mas aí os desafios. Até hoje tem desafio, sempre tem desafio. É bom ter desafio, É, porque isso faz a gente crescer. Mas o meu maior desafio foi justamente quando eu mudei para cá, né? Porque eu tive que recomeçar do zero. Não, eu trabalhava com música isso no Paraná e tal. E aí eu mudei totalmente de área, né? Mas a área de desenho para mim foi uma coisa assim que eu não esperava voltar. E o Ed Barrows foi um dos caras assim que mais me ajudou, assim, que falou, cara, vamos lá, me deu toda a força. E ainda dá, né? A gente ainda conversa muito. Hoje mesmo a gente estava conversando, a gente conversa toda semana, cada 2, 3 dias a gente está batendo um papo. E ele é um cara assim que virou tipo um mentor mesmo para mim, né? Então, no início para mim foi muito difícil, porque para virar essa chave, para eu poder recomeçar, e no Rodney eu recomecei assim praticamente do zero, me forcei a fazer isso, e o curso dele faz isso mesmo. Então foi difícil, porque poxa, eu já tinha estudado desenho elementar, né, começando do zero, mas foi bom, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi bom, porque eu sedimentei uma base boa, sabe? Revi muita coisa. Então foi um desafio para mim recomeçar, né? E isso eu já estava casado, né? Ainda não tinha filhos, mas assim, quando eu fui no FIC, né? Eu ouvi editores falando, olha, isso aqui você precisa mexer. Teve um cara lá de São Paulo que ele chegou para mim e falou assim, olha, você vai ter que aprender a desenhar. Eu falei, cara, tipo não, assim, aí é né? duro, hein? Foi assim, ó, você já fez aula de desenho? Eu falei, cara do céu, eu, tipo assim, foi uma chibatada. Foi difícil, mas eu sei que tem coisa que é necessária, porque nessa área também, outra coisa que é importante do que você perguntou outra vez, é você ter muita resiliência, você saber ouvir. Isso é importante. O cara que vai desenhar, que vai mexer nessa área, ele tem que saber ouvir para crescer. Então, por exemplo, o Ed, ele tem sido esse mentor para mim, o Rodney, várias vezes ele me ajudou e falou também, olha, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui tá ruim. E isso, você saber ouvir e falar assim, cara, ele não tá falando de mim, ele tá falando do meu trabalho, daquele desenho que eu fiz. Né? Então, não levar para o lado pessoal. E aí você começa a ver que o seu erro você percebe, as pessoas percebem por você, e aí você vai lá e modifica aquilo e cresce. É Então, é verdade. difícil ouvir essas coisas, não é fácil, mas é importante. Então, eu tive essa trajetória aí de 2016 para cá, mas ainda continua. A vida de artista, desenhista é assim, não é fácil. É uma coisa assim que você, o tempo todo você vai galgando degraus, mas ao mesmo tempo há dificuldades aí no meio do caminho que você tem que saber lidar com elas, né? E ter paciência, muito paciência para você poder crescer. Então, dificuldade sempre vai ter, cara. É isso aí. Will, Hum, é ter perseverança também, né? Porque às vezes, isso. todo desenho você já passou por isso. Eu também passo por isso, às vezes, alguém lá criticar seu desenho, falar mal, tudo mais. Eu lembro de Sim, um dia aqui sim. no Amigo Jesus que um cara falou: que desenho feio, parece que foi uma criança de 6 anos que fez. Eu fiquei bravo e triste ao mesmo tempo. Aí eu lembro que eu conversei com o meu professor, o Lico Mota, com a minha mãe também, Uhum. mostrei para eles, falei, o que, que eu devo falar? Eles foram falar, responde ele com amor. Aí eu fui e respondi, obrigado pelo seu comentário e eu vou procurar melhorar. Aí ele ficou desconcertado. Aí Uhum. ele ficou assim, nossa, eu esperava que você ia me xingar e tudo mais, até porque eu fiz o contrário. E foi interessante que eu até atinei para uma coisa que o próprio Jesus tinha falado, que se Uhum. seu inimigo fizer alguma coisa contra você, inimigo entre aspas, você tratar bem ele. E aí eu vi, Uhum. cara, isso realmente funciona, então foi muito legal. Então tem que ter perseverança também, porque vontade de desistir tem.
Mas eu acho que é mais legal ter perseverança, igual o pessoal aí que assiste, igual o Naruto teve perseverança para ser Hokage. Então, É, cara. a perseverança é boa e a resiliência também. O pessoal fez É isso algumas aí. perguntas aqui, Diga aí. igual os aventureiros falou, oi aventureiros, e o Oi, oi. Hidai também perguntou aqui, quais suas influências artísticas e como era ou é a sua bateria de treino? Rapaz, olha, estudar eu estudo praticamente todo dia, né? Todos os dias aí eu tenho o meu trabalho, né? Boa parte do meu trabalho já está incutido ali alguma coisa que eu estou exercitando, mas eu tento ter um tempo, por exemplo, se eu preciso desenvolver alguma coisa a mais, né? Então, se eu preciso fazer alguma coisa ali de desenvolver anatomia, alguma coisa a mais ali que eu preciso fazer, realmente é necessário ali ter um estudo aí constante. De influência artística, cara, tem tantos, mas eu tenho em determinados tipos de técnicas, assim, eu vou para uma área mais realista. Então, assim, nos quadrinhos, área realista, você tem Alex Ross, você tem aí você tem, deixa eu ver, de realista, aí você tem John Buscema, né? Que John aí já era Buscema, Alex falou o sensacionais. Buscema, você vai pegando assim John Romita, do Homem-Aranha, eu gosto muito daquele É, primeiro, né? Do Sir, né? é E verdade. você tem, cara, aí dos atuais, assim, né? Dos caras mais modernos, eu gosto muito do Jason Fabok, que é desenhista, desenha Batman, Superman, é um cara da DC. Tem outros, o Luke Ross, que é um brasileiro, sou muito fã dele. O próprio Ed, gosto muito do Ah, o trabalho Ed é do sensacional. Ed e Eber Ferreira, que trabalha em dupla aí. Os caras são incríveis. Ivan Reis, né? Ivan Reis Então, também. pois é, então essa área de quadrinhos aí, tem o pessoal também do Sérgio Bonelli, que eu gosto muito, da Tex, né? Que são desenhos Sérgio italianos, Bonelli. então eu gosto muito dos desenhos feitos. Aí tem os desenhistas da Bonelli, né? Tem vários estilos ali, né? Galepini, tem vários outros assim que eu não me recordo o nome, mas gosto muito desse estilo realista. Mas tem outros também que são para a área de pintura e realismo, tipo Drew Struzan, né? Paul Schipper e vários outros assim que eu curto, que fazem posters, né? Esse cara, por exemplo, o Bacana. Drew Struzan, ele já fez pôster do Star Wars, Indiana Jones, o cara é fantástico, Legal. né? O Então é isso Will, aí. e o Moebius? Também é inspiração para Moebius, você ou não? claro, claro. Moebius. O É, Moebius o, não tem como, o, o- né? pois é, cara. Sempre tem coisas assim que você pega de vários, assim, né? É que é muita É, gente boa, né? E aí muita você gente boa. vai. E aí você pega uma coisa de cada um ali. Muito É bacana. isso aí. O Hidai falou assim: ontem li sua HQ pela Amazon. Baita mensagem, parabéns, Deus abençoe você. Arroba Rafael. Ah, obrigado, Ah, Deus é pra abençoe você, você, Hidai. Que cara. Olha bom que que você legal. gostou. Glória a Deus, a gente fica tão feliz quando alguém gosta do nosso trabalho. Que Deus te abençoe. Que Vai ter bom, cara. continuação, é muito legal. Ele tá falando da minha HQ aqui, do Esse aí, ó, Supermanos, gente. Tá mostra lá aí. na Amazon para ler em e-book. O Supermanos, ele conta a história desses dois heróis que é inspirado em mim e no meu irmão, e na nossa história de vida, Legal. tudo mais, mas também traz uma mensagem de valores cristãos e a mensagem do evangelho também. Ela serve para mostrar que existe só um herói, que é Jesus, e que esses heróis aqui, embora eles sejam heróis, existe o verdadeiro herói. E é importante porque eu fiz com o intuito de ser missionário. Legal. Vocês viram Ultimato ano passado? Quanto de gente que assistiu? Esse ano saiu no DC Fandom. Todo mundo tá falando do trailer do Batman, do Snyder Cut. É isso aí. Imagina se fosse filmes com temática cristã. O quanto que a gente influencia. Então, eu quero chegar nesse nível para justamente influenciar o maior número de pessoas possível para mostrar para as pessoas que Jesus é o verdadeiro herói. Então, que É isso vocês aí. acompanhem lá e muito obrigado mesmo. Will, Show de bola. continuando, Diga aí. eu queria perguntar para você sobre a questão da igreja. Uhum. Como que você vê hoje
a questão da igreja com a arte. Você acha que hoje a igreja está lidando bem com a arte ou não está lidando tão bem com a arte? Assim, o que a igreja precisa melhorar sobre isso? Rapaz, a igreja, ela realmente ela precisa se atentar mais. Na verdade, entender mais a arte, porque acaba que a igreja ela falta conhecimento em relação ao que é feito ali dentro, né? Claro que cada denominação tem a sua forma de expressão. Então, por exemplo, tem igrejas que não aceitam dança, não aceitam algum tipo de música, né, o estilo musical, mas no geral precisa aprender, seja qual for a denominação. Eu acho que as igrejas precisam entender mais como que funciona, principalmente em termos de valorização financeira. Não porque eu acho assim que o pessoal está sendo assim, cobrando por qualquer coisa. Eu sei que tem que ter os voluntários, as pessoas que realmente estão ali com o coração nisso. Mas é porque também existem profissionais. Então, por exemplo, tem que ter um coordenador, alguém que entenda de música, né? Alguém que entenda um pouco mais, seja mais técnico, porque é só assim que a igreja cresce. Então, por exemplo, você vai ter uma igreja lá que ela compra equipamento de som e tal, e às vezes tem um voluntário lá que vai lá e mexe na mesa e tal, é legal. Só que você só vai conhecer melhor, né, fazer melhor o usufruto desse material, se você tiver um técnico. Porque o cara vai saber os detalhes, vai saber direitinho como é que funciona a acústica e vai entender o equipamento melhor. Pode ser até que, assim, se o cara não tiver o conhecimento, ele pode danificar o equipamento. É verdade. E aí você tem o uso correto da coisa. Então a igreja vai ter feito um bom investimento no equipamento e ter um profissional para isso. E esse profissional ele pode multiplicar os aprendizados. Então esse paralelo eu faço na arte. Então, por exemplo, o cara quer lá que tem uma música bacana. Então tá, se tiver gente que toca, que já tem uma experiência com isso, beleza. Mas se não tiver, tem que ter alguém ali para dar um direcionamento, né? A igreja, acho que ela deve investir nisso, entendeu? Se ela tem possibilidade de fazer, claro, né? Eu sei que tem igrejas que têm dificuldades financeiras, mas, por exemplo, você vai fazer, por exemplo, um teatro, né? Claro, vai tentando ajudar as pessoas que estão ali, né? Ou a pessoa que está coordenando esse trabalho, porque a pessoa vai multiplicar esses talentos na igreja, vai achar novos talentos. Às vezes é alguém que está desenhando, às vezes é alguém que está pintando. Então, a igreja, por exemplo, a Batista Central, ela já tem feito isso, é uma das poucas igrejas que investem bem em arte. Então, eu mesmo estou fazendo um trabalho lá, que eu também sou remunerado em algumas situações, né? E eu faço a parte de artes, de fundo cenográfico, né? Tem gente lá da área de teatro também, tem outros que trabalham fazendo roteiro, outros na parte de produção, direção de fotografia, porque as igrejas elas têm que ter um olhar para isso, entender mais como que funciona, entendeu? É isso aí. Mas eu acho que tá melhorando. Eu acho que tá melhorando. Eu também acho que tá melhorando. Eu acho que aqui em BH tá até bom. Tem uns amigos meus de outros estados que eles reclamam mais. Eu acho que lá nos outros estados está um pouco mais atrasado ainda. Da Igreja Batista Central, eu até cheguei a conhecer também um menino que faz cosplay do Aquaman, o Dan Card. Ele foi no Nerd Cristão ano passado. Isso, ele mesmo faz cosplay do Aquaman. Amigão. A roupa é já trabalhamos juntos. Isso, o cara é bacana. Depois vou ver se eu convido ele para uma live aqui também. Chama ele porque ele é ótimo, viu? Pode chamar. Ele é muito gente boa. Aí eu vou falar pra ele vir na live de Aquaman. Isso, e ele vai, viu? E ele vai. Aí eu visto de Supermanos também. Aí pronto, tá feito. Mas aí, Will, isso que você falou é verdade. Quando a pessoa ela entende de algo, fica muito bacana. Igual, recentemente eu tô ensaiando para tocar num casamento. E aí um desses ensaios foi numa igreja, num bairro mais simples, numa igrejinha bem pequena e tudo mais. Sim, mas aí quando eu entrei lá para ensaiar, que som maravilhoso! O Will é um dos melhores sons que eu já toquei na minha vida. Mas por que é bom? Porque o menino que mexe com o som lá, ele realmente entende sobre o som. Então acho que quando traz essa questão do profissionalismo, é muito melhor até mesmo para a igreja, porque traz um crescimento maior para a própria igreja em si. E isso é bacana. E foi muito legal que você colocou que a igreja ela precisa investir em arte, e eu acho que precisa investir em arte mesmo. Porque hoje a questão de arte, ela, querendo ou não, ela é uma voz.
Igual, por exemplo, a gente tem a heroína como a Miss Marvel. Eu não sei se você já ouviu falar da Emara também, que é um desenho animado lá dos Emirados Árabes. Que Não. as duas são... A Emara, ela é igual a Miss Marvel, ela é uma heroína também. Ah, É uma sei, animação que sei, passa sei. na Arábia e tudo mais. Hum, Eles entenderam isso, eles estão investindo nisso para comunicar o Islã. Eu acho que a igreja também ela hum, precisa entender mais isso, que quando você investe em desenho, investe em animação, em HQ, em música, você está tendo uma voz para uma outras pessoas, que às vezes as pessoas elas não vão se abrir para um folheto, para ir num culto, mas vão se abrir, por exemplo, para ler uma história em quadrinhos, para assistir uma animação. Eu acho que precisa ter uhum, mais esse desenvolvimento. Eu não sei se você concorda comigo, você pode até comentar. Eu acho que a igreja às vezes uhum. desenvolve muita arte para dentro. Por exemplo, É, a questão da música, a própria uhum, dança, o teatro. Acho que uhum. precisa romper essa barreira também. É, a gente está fazendo Entendeu? um trabalho agora, é quase um spoiler, mas não é, é voltado para o Pode dar público spoiler. infantil. Eu não posso falar muito, mas aguardem agora em outubro. A gente vai fazer esse trabalho que a gente está fazendo é para o público infantil, mas ele é para fora, ou seja, a gente vai fazer os vídeos para a internet. Então, são programas que são direcionados com aprendizado para as crianças, para aprender um pouco mais da palavra, alguns conceitos, né? Como, por exemplo, a gente fala de semeadura, então, como falar isso para as crianças, entender um pouco do que é isso, o que é Jesus. E aí é legal, porque aí a gente está fazendo algo que, claro, vai para quem conhece a palavra, para as pessoas que são da igreja, mas também para quem não conhece. Então, a ideia é que esse canal da Central ele cresça e aí a gente vai ter um conteúdo já que já está sendo feito aí para o primeiro mês de outubro, vai ser são séries, né? Então, eu não posso falar tanto assim, mas logo vai ter essa divulgação. Eu vou fazer Mas que divulgação bom aqui que no você está canal falando aqui. também. É a primeira mão. Pois é, não, e tem mais coisa. A Central ela vai divulgando isso e vocês podem ficar ligados, porque é um material que realmente a gente está tentando trabalhar com qualidade, né? Vai ter uns desenhos nossos lá, trabalho Bacana. nosso da IBC. E então Nossa, é isso que você está falando, a gente está tentando fazer ali, tá? Mas aí é direcionado para criança. Eu acho que é um trabalho que as crianças elas precisam mesmo, né? Usufruir disso. hoje precisa. Primeiramente, gente, vamos comemorar o anúncio aqui no Amigo Jesus. Só faltou aquele negócio que solta aqui, pá! Aí, o Amigo Jesus. Ô, Will, ó, se você quiser também levar um desenho lá do Amigo Jesus, uma charge, ou qualquer coisa do Superman, você me fala que eu disponibilizo. Opa, Eu legal, acho cara, que bom saber, vai ser bacana. Outra bom coisa que saber. acontece, Will, é o seguinte, eu acho muito legal isso, principalmente das crianças, que as crianças elas estão meio assim, você não vê tanto investimento da igreja. E o legal da criança é que ela vai crescer e se tornar adulta. Eu não sei, eu não te contei, eu ia perguntar, não sei se você sabe, mas não vai ter como você saber. Eu me converti com 7 anos de idade, numa Legal, cara. escola cristã. Então, querendo ou não, acho que se a igreja investisse mais nas crianças, eu acho que iria chegar mais cedo nas pessoas e aí ia ser mais fácil para a pessoa se converter, mudar a mente, porque vai crescer um dia. É isso que o pessoal, por É, exemplo, das outras religiões estão fazendo, da política está fazendo, de uhum. todas as outras coisas está fazendo, mas só que a igreja está ficando para trás, entendeu? Então a gente tem que começar a Isso investir nisso, e isso é muito interessante. a gente tem um outro trabalho que eu fiz com a minha esposa, ela é escritora, e o ano passado nós lançamos um livro que, na verdade, a gente não fez um lançamento grande, que ele tem essa temática para o público infanto-juvenil, que eu ilustrei esse livro, e ele também tem um cunho social, porque trabalha com minorias, com pessoas com deficiência, e então ele tem também a temática cristã, que você fala do banquete do rei, mas tem essa coisa voltada para crianças. Então, depois, quem quiser saber, nós temos esses livros, nós estamos vendendo, nós temos ainda uma boa parcela aqui de livros aqui para venda, então quem quiser, logo, logo a gente vai estar fazendo, inclusive, algumas vendas online, e nós temos um número limitado de livros. Então, é voltado para esse público. E agora, para a pandemia, Bacana. é muito bacana, porque as crianças elas pedem para os pais lerem esse livro para elas,
E aí eles ficam entendendo que existe o banquete do rei, todos têm acesso a isso, independente do que você é ou onde você está. Bacana. Eu tenho um canal no YouTube que fala só sobre produções cristãs. Aí depois eu vou conversar com você para ter ela para mim Vamos! fazer um review lá, Vamos, porque que aí é muito legal. aí a gente pode ver uma forma, porque a Camila, que é minha esposa, ela escreveu essa história, e é legal, de repente, pode conversar com ela também. Bacana. Justamente, eu acho isso muito bacana. E eu criei o canal justamente para falar sobre esse tipo de obra independente e cristã, e também de editoras, mas para justamente mostrar para o pessoal: olha, gente, existe conteúdo cristão, é legal, apoie. Com E é certeza. legal, como você falou também, a questão da representatividade, e você falou da deficiência que acontece. Eu tenho. O meu irmão, ele é deficiente, tanto que a gente aborda isso na revistinha. Ele Cara. tem poder de velocidade, né? Mas só Que que na vida legal, real ele tem cara. uma dificuldade de locomoção motora. Então na HQ, Ah, o poder de velocidade é o sonho dele, que ele tem de andar, e a gente adapta olha, tudo isso de uma maneira muito bacana. Vai ter mais, a gente vai aprofundar isso de olha, maneira mais bacana. E esse daqui é o olha personagem dele, é o personagem criado por ele que eu desenhei. Aí, cara, que a escolha do legal. uniforme, de tudo mais, eu só peguei e tracei o personagem, é muito bacana, a gente Cara, conversa ficou sobre muito as bonito, coisas. cara. É, Sensacional. eu, Sensacional. eu, eu gosto. O personagem do Super Rápido, que é o do Brenner, é o campeão de desenhos, é o que o pessoal mais pega para desenhar, que é Que muito legal mesmo. legal, Então, eu acho que é cara. muito bacana a gente É falar legal. sobre essa temática também, que é muito Pois legal é, mesmo. ué. Depois eu Pois é, vou até fazer uma live sobre isso. legal, porque eu tenho um irmão que ele é autista, né? A minha sogra, que é mãe da minha esposa, ela trabalhou foi gerente ali na prefeitura, trabalhando com crianças, justamente com essas situações, né? E ainda com situações assim de pobreza. Então ela lidava com essas crianças, né? Muitas vezes. E aí a Camila se inspirou, e inclusive o personagem principal, que é o Gris, ele tem um bracinho de pau. O bracinho dele é de pau, assim, né? É uma história meio lúdica, né? Mas que Bacana. faz esse paralelo, entendeu? Isso é muito legal, muito bacana a gente colocar isso. E tem que ser colocado e também tem que ser falado, né? Porque Jesus, ele olhou para essas pessoas e a gente também tem que olhar para essas pessoas também, que é muito legal disso, da gente Isso, tratar quem essa quiser ir lá questão. no meu perfil, tem lá nos destaques, tem lá escrito Griso. E tem no meu feed também, se for procurar lá embaixo, tem lá o livro. Mas a gente vai fazer uns anúncios a mais. Quem quiser saber mais, pode falar comigo direto, sem problema. Bacana. Ô Will, a gente tem, acho que mais em torno de uns 12 minutos ainda, É isso aí. e eu vou fazer o seguinte, você gostaria de contar pra gente a sua história de conversão? Ô, cara, isso pra mim é tranquilo. Eu, na verdade, eu fui um pouquinho mais velho que você, mas fui novinho para a igreja a primeira vez. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, 12 para 13. E aí foi quando meu pai, a gente morava ali no bairro Floresta. Sempre morei ali e estudei no Colégio Batista quase a minha vida inteira. Ah, eu conheço Pois aquela é, parte. pois é. E aí eu estudei lá e morava ali quase próximo ali do Colégio Batista. E aí meu pai, ele começou a ir na Igreja Batista da Floresta ali. E aí meu pai me levou para a escola dominical e eu tinha essa idade e aí comecei a ir e não parei de ir mais. E aí no ano seguinte, 1994, 93, foi quando 94, foi quando eu batizei. Aí e eu tinha essa idade de 12 para 13 anos. E aí, nisso, eu continuei minha vida. Só que aí depois, com a juventude, eu fui ficando meio mole, assim, e tal, né, na fé. E depois, passou alguns anos, 1999, mais ou menos, e aí foi quando realmente eu peguei sério. Foi quando eu comecei a estudar um pouco mais desenho. Eu estava prestando vestibular na época, eu estava estudando muito. E aí foi quando realmente a minha vida começou a dar um direcionamento mais sério, né? E aí foi quando eu comecei mesmo para a igreja. Então foi por aí.
eu era realmente muito novo, né? Mas a vida traz essas coisas, né? As idas e vindas. E aí em 2010, mais ou menos, eu dei uma baqueada, sabe? E aí eu voltei, eu saí da igreja, eu mexi com bebida um tempo, né? Foi muito difícil e depois eu voltei realmente firme na igreja, 2011 para 2012, e em 2012 eu conheci a minha atual esposa. Ah, que benção. Eu conheci ela, já era daqui de Belo Horizonte, a Camila já frequentava a Central. E aí foi quando eu conheci, a gente realmente começou a namorar à distância. Eu estava morando no Paraná e conheci ela aqui. Nossa. Olha que engraçado. E aí, que legal. Pois é. E aí depois disso a gente começou a pensar em casamento e tal. Então a minha vida realmente deu uma mudada. Depois que eu voltei mesmo para a igreja firme, né? Aí foi quando eu conheci a Camila e depois disso, né, as coisas aconteceram. Que benção, meu. É isso aí. Eu trabalhei lá no Cachoeirinha, e aí quando eu trabalhava lá no Cachoeirinha, eu ia muito naquela parte ali do Colégio Batista, Floresta, então eu conheço ali, é muito legal mesmo. E que bacana minha vida a sua história. Toda. Pois é, minha vida inteira legal. foi naquela região ali, viu? Floresta, ali próximo ali, Lagoinha, né? Então minha vida toda foi por ali. E a Lagoinha, quando eu estava aprendendo violoncelo, eu comecei a tocar lá também. Conheci muita gente, tanto é que na verdade foi por causa disso que eu fui para o Paraná, né? Porque o regente de um grupo que tinha lá na Lagoinha, ele foi convidado a criar essa orquestra lá no Paraná. E aí ele me convidou, ele falou, Will, vamos lá para o Paraná e tal, e acabei ganhando essa bolsa lá. Você chegou a tocar no Diante do Trono também? Violoncelo, alguma apresentação ou não? Eu, na verdade, eu fazia apresentações com uma mescla, né? Porque esse grupo da Lagoinha, ele tinha uma mescla desse grupo. Eu estava aprendendo ainda o violoncelo. Mas eu lembro que o pessoal, às vezes, tinha alguém do grupo que estava tocando. Eles faziam aquela mescla, mas eu não cheguei a tocar com o Diante do Trono. Eu cheguei a tocar com gente que tocava lá. Eu conheci muita gente. Meu pai mesmo era amigo do maestro, né? O maestro Sérgio. Mas era só assim, eu não era integrante não, eu só conhecia o pessoal lá, né? Tinha muita amizade ali. Pois é. Eu fiquei tão triste quando o Diante do Trono chegou aquela orquestra, ela era tão bonita, era o diferencial do grupo, é aquilo. A orquestra é muito legal, né? É muito legal. Tanto que o pessoal muito legal, usa cara. Filmes, Sim, gente, sim, é muito bonito. A Lu Quero Bolo aí tá dando oi pra gente. A Lu Quero Bolo tem uns bolos sensacionais. Acho que semana passada eu mostrei um bolo que tinha de ninho. É sensacional, vai lá e dá uma olhada. Tem um brownie na brownie em pizza, assim, é sensacional. Depois vocês pedem. Eu amo brownie. Deus. Ô Will, deixa eu ver aqui. Falta 6 minutos pra gente terminar. É o seguinte, agora eu gostaria de fazer uma pergunta mais nerd pra você. Diga aí. 2, na verdade. Você prefere Marvel ou DC ou você é igual eu? Gosta das duas? Cara, eu sou igual você, velho. Eu não tenho preferencial, não. Eu tenho algumas coisas direcionadas. Então, por exemplo, cinema, claro que a Marvel foi muito melhor que a DC, né? Se pegar filmes e tal, mas tem muita coisa boa da DC, né? Saiu, né? Agora tem aí esse tanto de filme que vai sair. Quadrinhos eu li muito mais DC do que Marvel. Então, igual eu. Então é uma coisa equilibrada. Eu gosto dos dois, cara. Eu não tenho essa coisa de prefiro um, prefiro o outro. Não tem disso, não. Eu também. Eu gosto de aproveitar o melhor dos dois mundos. Isso que é bom, cara. A gente vai ser feliz. A gente é feliz porque os caras ficam sofrendo. Fica sofrendo. Porque saiu o Batman lá e tal. Aí o cara fica sofrendo. Não, em vez de aproveitar a história, aproveitar o filme. Inclusive, que as histórias, elas vivem de fases, né? De fase, é isso mesmo. Então a gente tem que aproveitar, cara. É uma hora boa pra ser nerd. É verdade. Ora a DC vai estar melhor no cinema, ora a Marvel, ora a DC vai estar melhor nos quadrinhos, ora a Marvel, ora uma vai estar melhor nas animações, ora a outra. Aproveita, assiste. Aguardem. Quem quer Marvete aí, fala, já aguardem aí o Snyder Cut, já peguem aí, aguardem o Batman,
tem muita coisa boa para sair daí, então, né? E É a Marvel verdade. tem muita coisa boa também, vai sair aí nas próximas fases aí do É, MCU, né? Então, tem que aproveitar, gente. vem o X-Men, o Quarteto Fantástico ainda. Pois é, cara. Não, tem muita coisa boa, a gente vai Tem muita aproveitar coisa boa. muito. Vai ser uma das É. melhores fases, né, que tem. E Pô, o que que eu vou, nossa. e o que que você espera do Snyder Cut? Cara, Pergunta. eu de verdade, não, de verdade eu acho que vai ser bem melhor. Eu tava sem muita expectativa no Snyder Cut e tal, mas depois que eu vi o trailer, cara, me deu uma animada, viu? Eu falei assim, vou dar uma chance pro Snyder Cut. É muita cena que realmente não estava no filme, né? Que foi mostrado só naquele trailer ali. O Pois filme é realmente é, todo diferente. pois é, Bem vamos diferente ver, né? mesmo. Vamos ver. O É, trailer do Snyder sempre são muito bons. Agora eu quero ver o filme. Vamos é, ver se o filme vai ser bom. tem que ser bom o filme também. E outra É, coisa também, o trailer do The Batman também foi muito bom. Aquele Batman inclusive, aí, lá vai esses dias ser. aí eu terminei uma fanart, né? Desse Batman aí. Depois vou estar postando. Eu já deixo pronto os desenhos antes, para eu ir só postando devagarzinho e tal, né? Então, daqui a alguns dias eu devo estar postando a fanart aí desse Batman. Ah, eu vou lá olhar, vai ficar muito top. Eu gostei do uniforme, ficou muito legal mesmo. Ficou, E eu ele achei vai, legal. e ele, e ele vai abordar um negócio que é interessante, que é o começo do herói, né? É o ano 2 ali do Batman, mas você vê que ele tá Isso. construindo a roupa, construindo o carro, construindo a É, Batcaverna. E é uma é coisa que não isso é aí. muito abordada, porque geralmente os filmes, os caras correm essa parte, né? Do treinamento, do desenvolvimento, que a gente, geralmente parece que a pessoa não tem tanta paciência assim pra ver. Ela quer ver logo a pessoa com a É, roupa, vai lutando. o Eu de acho que vai ser 2005 legal. eu gostei muito, né? Que é o Batman Begins, ele retratou legal essa parte, né? Então vamos ver se eles fazem, eles vão pegar uma coisa diferente para fazer, mas acho que vai ficar bem legal. Vai ficar bem legal mesmo. É Will, isso aí. eu quero te agradecer por ter vindo Pô, aqui. É cara, uma honra te receber. Que Deus te abençoe muito. eu que Deus te agradeço. abençoe. Eu estou muito honrado. Você é um cara muito legal, muito humilde, muito gente boa, muito de Deus. Que Deus continue te abençoando no nome de Jesus e muito obrigado. Gente, segue lá o Will. O Will, eu vou colocar depois lá no Como que você viu, tá? No YouTube. E se despede aí da galera pra Pô, gente. cara, Rafa, muito obrigado, cara, pelo convite, primeiramente, né? Obrigado a todos aí que participaram, mandaram mensagem, deram um alô. E tamo aí, cara. Eu tô parado um pouco com as redes sociais, assim, em termos de vídeo, essas coisas, mas daqui a pouco a gente volta, né? Se inscrevam lá, mandam Bacana. uma mensagem ali, eu tô à disposição, né? Então, obrigado por todos aí que participaram, pelas mensagens. E é isso. Obrigado, boa noite para todo mundo, para você, Rafa. E valeu, cara. Obrigado. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa querida audiência. Você que está vendo depois, quer seja no IGTV ou no YouTube, Deus te abençoe também. Segue as redes sociais lá do Will. Não se esqueça de olhar os Supermanos na Amazon e que Deus abençoe todos. É muito bom. Deus abençoe vocês. Até o Will. Amém. Grande abraço. Abraço.